Olá! Estamos de volta aqui com o nosso curso de Evangelização e Acessibilidade para Surdos, promovido pela APECOM, né? E nesse momento estamos dando início ao segundo módulo desse curso. Nas aulas anteriores, nós conversamos um pouco sobre por quê, qual o motivo, né? O que leva alguém querer começar a implementar, implantar na sua igreja um ministério com os surdos. Diante de tantas colocações, de tantas atualizações nesse mercado, nessa área aí, nesse segmento, nós então decidimos continuar aí a nossa conversa, levando em consideração, pensando em como começar, né? Você que já sentiu a motivação, já entendeu, já viu a necessidade. Nesse momento, agora a gente para pensar um pouquinho sobre como fazer. Tudo bem, Letícia, agora eu já entendi que eu preciso implantar aqui um ministério com surdos, os surdos precisam ser alcançados, eles ainda estão sem Jesus, né? Pode ser. E ainda são poucos os que se declaram cristãos, vários motivos, né? Nós temos aí especificado e chegamos a essa conclusão. Desse ponto, então, nós partimos e pensamos, daqui para frente o que fazer? Se eu sou um pastor e quero implementar, mas eu não sei a língua de sinais, será que a pessoa que vai implementar precisa saber, no primeiro momento, já conhecer a língua de sinais, ser uma pessoa fluente? Então, é sobre isso que a gente vai conversar, tá? Então, ao longo de 4 aulas, nós vamos falar sobre como fazer cada etapa que a gente pode seguir, né? É um modelo, é um exemplo. Nós vamos falar das diversas situações que podem ocorrer nesses momentos, né, de implantação do ministério. E então, a gente começa a desenvolver a partir daí, né? São 4 aulas, novamente, e ao final de cada módulo, de cada aula, você vai responder algumas perguntas para passar para a etapa seguinte. Tudo bem? Vamos começar então? Vamos lá. Então, eu vou começar falando sobre o primeiro passo, né? A primeira etapa que a gente pode iniciar aí. Entendi que eu preciso implementar, que a nossa igreja precisa se preocupar com isso e que provavelmente temos surdos em volta no nosso território, né, no bairro onde a igreja está inserida. Então, como fazer? Primeira coisa, necessariamente tem que ter alguém, né? Essa pessoa que está movida, né, motivada com a motivação correta, né, aquela motivação missionária no coração. Essa questão da motivação ela é muito importante, porque existem motivações erradas. Às vezes a pessoa começa de uma forma não bem estruturada, porque se a gente partir de outro ponto que não seja querer imitar a Cristo, se preocupar com a alma do outro, né, obedecer ao Senhor em tudo, a motivação pode estar errada. Então, a gente tem que vasculhar, antes de tudo, o coração, observar, né, se a motivação é correta, se eu não estou querendo simplesmente competir, né, se eu estou simplesmente, talvez eu seja um intérprete e esteja querendo estar lá para aparecer de alguma forma, né, ou se eu sou líder de uma igreja muito grande e até agora não tenho, eu tenho que correr para conseguir, mas, né, talvez esteja faltando a motivação correta. Então, o primeiro passo é vasculhar, perguntar ao Senhor, orar, né, colocar em oração, sentir realmente que vem de Deus, que vem do alto, aquele movimento missionário dentro do seu coração. E assim você vai colocar em oração, vai trabalhar nisso, vai conversar com outras pessoas, vai conversar com a liderança da igreja, vão começar ali a surgir as estratégias corretas. Então, primeiramente, vem de um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Essa pessoa talvez não saiba a língua brasileira de sinais. E outro passo importante é que alguém naquele movimento esteja no caminho de aprender a língua de sinais. Na última aula, né, do módulo anterior, eu comentei que falaria um pouco sobre a língua brasileira de sinais. Por que é tão importante aprender a língua de sinais? É a língua natural do surdo, né? A maioria dos surdos utiliza-se dessa língua
a comunicação em geral. Nesse caso, se não tiver ninguém naquela comunidade religiosa que domine a língua, então ali fica complicado, fica difícil você receber de uma maneira estruturada a pessoa surda, seja criança, seja adolescente. Enfim, é muito necessário que as pessoas que comecem pensem primeiramente aí na aquisição dessa língua. Pode ser um curso que vai ser feito na igreja ou que vai ser feito fora da igreja, né? Que pode ser custeado pela igreja ou não, né? E isso daí tem que ser conversado, tem que ter um comum acordo entre as pessoas que estão se envolvendo nesse ministério. Mas o ministério com surdos, ele envolve muitas pessoas, envolve principalmente a liderança, envolve a pessoa que vai aprender língua de sinais e que vai interpretar, envolve as pessoas da oração, precisa ter um corpo, né? uma nutrição nessa parte da oração também. Então, vamos pensar um pouco além. A língua brasileira de sinais ela é uma língua que não é tão simples assim. Ela é uma língua complexa e ela tem toda a estrutura de uma língua mesmo, por isso ela não pode ser considerada simplesmente mímica ou um conjunto de gestos ou uma forma de linguagem qualquer, né? A língua brasileira de sinais, ela surgiu da comunidade brasileira, né? A língua que atualmente existe, ela foi aperfeiçoada a partir do momento que chegou uma pessoa de outro país, né, da França, que veio implementar aqui no Brasil há muitos anos atrás, né, de acordo com a história. E a língua de sinais francesa foi unida à língua de sinais que já existia no Brasil, mas que ainda não tinha todo esse aparato, né, ainda não era reconhecida, e ao longo dos anos ela foi se desenvolvendo e hoje ela tem esse patamar, né, legalmente reconhecida como língua oficial do país. Muito bem, então, por conta disso, essa língua ela é mais complexa do que se imaginava, né? Muita gente às vezes olha de longe e às vezes faz uma inferência, fala lá, mas essa língua parece muito simples, ela encurta as frases, né? É um mito, né, que as pessoas que não conhecem profundamente às vezes podem nutrir sobre essa questão da língua, que às vezes as pessoas têm a impressão de que está sendo falado um texto e está sendo traduzido uma coisa diferente. Mas, na verdade, é porque as duas línguas, elas são realmente muito diferentes uma da outra, né? A estrutura delas é diferente, então é necessário nesse processo aí transformação, inclusive levando em consideração a cultura daquele povo que está recebendo aquela tradução, aquela interpretação, tá certo? Então vamos lá, nesse primeiro momento a pessoa que iniciou todo o processo já está pensando em alguém que vai aprender a língua de sinais, que pode ser a própria pessoa que iniciou, ou talvez ela já saiba a língua de sinais e, né, já traga isso para a igreja, então já é um tanto do caminho percorrido nesse processo. Depois disso, a primeira etapa, depois de conversar com a liderança entender e aceitar, é levar isso para a igreja, né, de uma forma a conscientizar o pessoal, né, toda a comunidade ali religiosa que frequenta a igreja, porque pode ser que as pessoas não estejam acostumadas ainda vão estranhar, mas como assim uma pessoa ali na frente, né, trazendo uma gesticulação desconhecida, que para muitos pode ser, enfim. Hoje, nesse momento da história, né, do Brasil, nós temos visto em muitos recursos midiáticos aí a presença do intérprete de Libras, mas até pouco tempo atrás não era tão comum assim, né? E no nosso meio religioso isso ainda é um caminho que está sendo percorrido, né? As pessoas precisam se adaptar, se acostumar com essa realidade, de entender que aquilo é a transformação simplesmente de uma língua para outra e não tem relação com outro tipo de movimento, né? Como, por exemplo, coreografia. Não, uma coisa pode ser separada da outra. Apesar de que há denominações que utilizam conjuntamente porque são adeptas dessa prática, né? De usar a coreografia durante os atos litúrgicos.
mas não necessariamente precisa ser ao mesmo tempo, certo? Então é possível ocorrer uma interpretação correta, saudável, né? Com reverência, bastante reverência a tudo que está ocorrendo no culto, né? E levando aquele surdo presente ali no momento do culto a realmente estar em contato com o Senhor, né? E estar participando do culto ativamente, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nós falamos dos primeiros passos, né? A motivação, como que tem que ser para a pessoa iniciar o projeto e a preparação da igreja, né? É muito importante que seja trazida uma palestra, uma explicação minuciosa para que as pessoas da comunidade religiosa tenham o entendimento correto e se apropriem daquela ideia e comprem junto com o Ministério com os Surdos e a liderança a mesma ideia, porque aquela comunidade também necessariamente vai ter que aprender a lidar com a presença de uma pessoa de uma cultura diferente, de uma língua diferente, né? E tendo aquele cuidado de não, de nenhuma maneira estar excluindo, né, de alguma forma, aquela pessoa que, querendo ou não, tem alguma diferenciação no que diz respeito à comunicação. Então, é importante que a comunidade comece a aprender a língua de sinais. Então, uma dica é ensinar, né, a língua de sinais de uma forma também geral ali, que seja criado um momento na igreja, talvez na escola dominical, né, na escola bíblica, uns minutinhos ou ali, um momento para ensinar uns 5 sinais, né, por domingo, cada dia, para ir acostumando, inteirando as pessoas dessa maneira visual de se comunicar. Tá certo? Então, hoje nós vamos encerrando esse momento nessa aula e a partir da próxima aula vamos continuar vendo os próximos passos para a implementação real de um ministério com surdos na igreja. Aguardo você!